Por incontáveis milênios, a lenda de Perséfone ecoou através dos tempos, imortalizada como uma comovente tragédia, a história de uma inocência brutalmente roubada, de uma donzela aprisionada nas profundezas sombrias do reino dos mortos. Mas e se essa narrativa, tão profundamente enraizada em nossa consciência coletiva, fosse apenas uma parte de um enigma muito maior? Uma porção da verdade cuidadosamente selecionada para mascarar algo infinitamente mais complexo, mais intrigante e, acima de tudo, mais poderoso. Imagine por um momento que o tão falado sequestro não foi um ato arbitrário de violência, mas sim um chamado inegável do destino, uma peça crucial num tabuleiro cósmico que poucos compreendem. Será que a jovem Corey era apenas uma vítima passiva ou ela já carregava em si a semente de uma soberana predestinada a ascender ao trono do submundo? Prepare-se para uma jornada que o levará além dos véus da mitologia convencional. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas e nos segredos mais bem guardados da rainha do submundo, a enigmática deusa proibida. Seu verdadeiro poder, sua agência, sua complexidade foram, por eras, deliberadamente obscurecidos, transformando-a em um mero reflexo do que realmente é. O que você pensa que sabe sobre Perséfone é apenas a superfície cintilante de um oceano de mistérios insondáveis, onde as correntes da vida e da morte se encontram. Aqueles que buscam as verdades ocultas, as narrativas que desafiam o senso comum, encontrarão aqui uma revelação. A verdadeira história de Perséfone está prestes a ser desvendada, e ela é muito mais do que você foi ensinado a acreditar. Ela é a guardiã de segredos que podem mudar sua compreensão sobre o mundo espiritual e mitológico para sempre. Por milênios, a história dela foi contada como uma tragédia de inocência roubada, uma donzela aprisionada. Mas e se a verdade fosse muito mais complexa, muito mais poderosa? E se o sequestro fosse, na verdade, um chamado do destino, um despertar para um poder ancestral que pulsava em suas veias? Prepare-se para desvendar os véus da narrativa convencional e mergulhar nos segredos mais profundos da rainha do submundo, a deusa proibida, cujo poder inerente e agência foram deliberadamente obscurecidos ao longo dos séculos. O que você sabe sobre Perséfone é apenas a superfície de um oceano de mistérios esperando para ser explorado. Afinal, a versão que nos foi transmitida parece simples demais para uma figura de tamanha importância cósmica. Todos conhecemos a história clássica. Cor, a bela filha de Deméter, a deusa da colheita e da fertilidade, é raptada pelo sombrio Hades, o temível governante do reino dos mortos. Sua mãe, Deméter, em desespero e fúria, faz com que a terra pereça, causando uma fome avassaladora. Um acordo é então feito. Perséfone passará metade do ano no submundo, ao lado de seu esposo, e a outra metade no mundo superior, explicando as estações. Mas será que essa versão, carregada de vitimização e de um final quase resignado, realmente captura a totalidade de Perséfone? Essa tragédia esconde a verdadeira força, a inteligência e o poder transformador de uma deusa que se tornou muito mais do que uma donzela aprisionada. Quem ela era antes e quem ela realmente se tornou nas profundezas do Tártaro? É hora de questionar tudo. Para compreender a verdadeira Perséfone, precisamos revisitar Corey, a figura que a antecedeu. Antes de ser a temível rainha do submundo, ela era a donzela, a personificação da primavera e do florescimento. Filha de Deméter, a deusa da colheita, e em muitas tradições, de Zeus, Corey cresceu entre campos exuberantes e flores desabrochando, um símbolo da inocência e da vitalidade da terra. Essa é a imagem que nos foi vendida. Mas, se olharmos mais de perto, há sussurros de uma verdade mais profunda, indícios de que sua pureza não era a totalidade de sua essência. Mesmo em sua juventude e aparente ingenuidade, havia nela uma sensibilidade inata para os mistérios que transcendiam a vida superficial. Alguns textos arcaicos e cultos menores sugerem que Corey possuía uma conexão intrínseca com os ciclos da vida e da morte, uma intuição para o lado oculto da existência que a cercava. Não era apenas uma princesa divina esperando ser resgatada.
Havia uma força latente dentro dela, um poder adormecido que aguardava o momento certo para despertar. Poderia esse destino ter sido selado antes mesmo do rapto? Estaria ela destinada a governar um reino que a humanidade temia? Seria ela meramente uma vítima passiva das maquinações divinas, ou, na verdade, um catalisador, uma peça fundamental em um plano cósmico muito maior que exigia sua jornada para as profundezas para que o equilíbrio do universo fosse mantido? A inocência era apenas um véu. Aqui reside um dos maiores mistérios, o rapto. Visto por muitos como um ato de violência brutal e superficialmente pode parecer. Mas e se fosse um evento predestinado, uma manobra calculada, crucial para o equilíbrio cósmico? Há fortes indícios, ecoados em hinos e mitos menos difundidos, de que Zeus, o próprio rei dos deuses, estava ciente de todo o plano e, em sua sabedoria muitas vezes impenetrável, talvez até o tenha consentido. Não como um pai insensível, mas como o arquiteto de um destino inevitável. A própria Gaia, a Mãe Terra, em alguns relatos, não resistiu, mas abriu-se, revelando a fenda por onde Hades e seu carro surgiram, quase como um convite, um portal para o necessário. Seria este um casamento arranjado pelos deuses supremos, uma união forçada para estabilizar o submundo e, mais importante, para ativar os poderes adormecidos de Core? Essa não foi apenas uma tragédia pessoal, foi uma transformação cósmica de proporções épicas. O reino dos mortos não poderia mais permanecer sem uma soberana altura, e Perséfone era a única que, em sua essência dual, poderia trazer a ordem e a vida, mesmo para as profundezas mais sombrias. Seu sequestro foi o catalisador de um despertar divino, a semente de sua verdadeira soberania. Essa soberania, no entanto, não seria alcançada sem um ato de profundo simbolismo e aceitação. Ao cruzar o limiar para o reino dos mortos, Core iniciou sua transformação irreversível em Perséfone. E, contra a narrativa popular de uma prisão solitária, ela encontrou em Hades não apenas um captor, mas um soberano imponente, um deus de imensa riqueza e poder, que a recebeu como sua igual. O que se seguiu não foi apenas um cativeiro, mas o florescer de um relacionamento complexo e fundamental para o equilíbrio do cosmos. Hades, muitas vezes pintado como o vilão implacável, era na verdade um guardião meticuloso de seu domínio, um deus que personificava a lei e a ordem nas profundezas. Seu reino era um lugar de justiça, não de caos, e precisava de uma rainha que compreendesse a delicada balança entre a vida e a morte. Perséfone preencheu essa lacuna. Sua presença trouxe uma nova dimensão ao submundo, infundindo-o com sua essência dual. Ela não era mais a donzela ingênua, mas uma rainha em formação, aprendendo a comandar as legiões de sombras e a presidir sobre os destinos das almas. O mito do rapto, portanto, evolui para uma história de elevação, onde uma deusa abraça um destino grandioso, tornando-se a senhora de um reino temido, mas essencial. Foi nesse período de adaptação e ascensão que ela selou seu lugar, não por coação, mas por um ato de escolha que ressoaria por toda a eternidade. Com sua soberania estabelecida no reino dos mortos, Perséfone não se contentou em apenas governar ao lado de Hades. Sua influência transcendeu as profundezas, tornando-a uma figura central nos enigmáticos mistérios eleucinianos, um dos cultos mais sagrados e secretos da Grécia Antiga. Para os iniciados nesses rituais profundos, ela não era a vítima, mas a deusa que detinha as chaves para os segredos da morte e da ressurreição, oferecendo a promessa de uma vida após a morte, mais digna e iluminada. O mito de Perséfone, também e talvez mais notoriamente, explica as 4 estações através do acordo que a faz passar parte do ano com cada um de seus reinos. Quando ela está na superfície com sua mãe Deméter, a deusa da agricultura, a terra floresce em primavera e verão. Mas quando Perséfone retorna ao submundo, a profunda tristeza de Deméter causa a infertilidade do solo, originando o outono e o rigoroso inverno. Mas seu poder vai além do ciclo agrícola. No submundo, ela exercia a autoridade de julgar as almas, de interceder por elas e de guiar os vivos através do véu da morte. Seu reino não era apenas um domínio de desespero, mas um lugar de transformação e um portal para o renascimento.
Ela era a guardiã dos limiares, a portadora de um conhecimento essencial sobre a transição final da existência, uma verdade que muitos temiam, mas que ela dominava com graça e poder incomparáveis. A dualidade de Perséfone, portanto, não era uma fraqueza, mas a verdadeira fonte de sua inigualável força e o segredo de seu poder. Ela existia em dois mundos, carregando em si tanto a promessa vibrante da vida que floresce na superfície, quanto a inescrutável profundidade da morte que reside abaixo do solo. Essa jornada anual, que à primeira vista parecia uma divisão forçada, uma mera consequência de um rapto, era na realidade a manifestação mais pura e essencial de seu poder cósmico, um ciclo que ela dominava e do qual era a guardiã. Ela não era apenas Core, a donzela da primavera, nem unicamente Perséfone, a rainha sombria. Ela era ambas, inextricavelmente ligadas, a personificação viva do eterno ciclo de vida, morte e renascimento que rege toda a existência. Sua capacidade de transitar entre os reinos dos vivos e dos mortos não era apenas uma função, era a demonstração de uma soberania que transcendia os limites impostos aos outros deuses. Sua presença nos dois reinos desmistificava a morte, revelando-a não como um fim absoluto a ser temido, mas como uma parte intrínseca e necessária para a contínua renovação do mundo natural. Sem o outono e o inverno que sua partida trazia, a primavera não teria a mesma exuberância, a mesma força para brotar. Ela compreendia que a luz e a escuridão não eram opostos em guerra, mas faces complementares da mesma moeda, interdependentes e essenciais para o equilíbrio universal. Perséfone é a própria deusa do equilíbrio, a que compreende profundamente que um mundo sem a sombra não pode verdadeiramente apreciar a luz e que a vida só se completa através da aceitação plena de seu inevitável ciclo de término e recomeço. Seu legado, portanto, ressoa até os dias de hoje, muito além dos mitos gregos. Em inúmeras tradições esotéricas e práticas espirituais contemporâneas, Perséfone é venerada não como uma vítima, mas como uma poderosa guia. Ela é a chave para a exploração das profundezas do inconsciente, uma bússola para aqueles que buscam coragem para enfrentar suas próprias sombras, e ao fazê-lo, emergir transformados, mais fortes e sábios. A deusa proibida nos lembra que dentro de cada um de nós jaz a capacidade inata de abraçar nossas dualidades, de acolher aquilo que tememos e de transmutar a escuridão em uma fonte inesgotável de força e discernimento. Sua história desafia a percepção comum, incitando-nos a olhar para a morte não como um fim absoluto, mas como uma transição vital, uma porta para novos começos e para uma compreensão mais profunda da existência. Ela é a personificação do autoconhecimento adquirido através da jornada pelos reinos mais obscuros da psique. Perséfone nos ensina que o verdadeiro poder reside na integração de todas as facetas do ser, sem rejeitar aquilo que é considerado sombrio ou proibido. É justamente nesse mergulho no desconhecido que encontramos as maiores verdades sobre nós mesmos e o universo, revelando que a sombra não é inimiga, mas mestra. Seu impacto, portanto, transcende as páginas da mitologia, alcançando a própria essência da busca humana por significado e transformação. Essa busca por significado e transformação, intrinsecamente ligada à figura de Perséfone, se manifesta em nossos tempos de formas profundas. O legado da Rainha Proibida não se confina aos anais de mitos antigos. Ele ressoa hoje em diversas tradições esotéricas e psicológicas, onde sua jornada é um arquétipo para a descida ao inconsciente. Ela nos guia na exploração das profundezas da psique, um convite para enfrentar nossas próprias sombras, para descobrir a sabedoria oculta nos recantos mais temidos de nossa existência. Perséfone ensina que a verdadeira força não reside na evasão da escuridão, mas em sua confrontação e integração. É por essa razão que a chamam de deusa proibida, não por um rapto forçado, mas porque seu domínio é sobre aquilo que a maioria da humanidade evita: a morte, o desconhecido, o processo de desintegração e renascimento. Seu poder reside em desafiar a narrativa popular da vítima passiva, revelando uma soberana que, ao abraçar seu destino infernal, transformou o que era percebido como um aprisionamento em um trono de poder e compreensão. Ela nos lembra que dentro de cada um de nós reside a capacidade de abraçar nossa própria escuridão, redefinindo-a de fraqueza para uma fonte inesgotável de poder, sabedoria e profunda autoaceitação.
Sua história é um farol para aqueles que ousam mergulhar em seus próprios abismos interiores, emergindo não ilesos, mas inteiros, forjados pelas verdades ocultas que só a sombra pode revelar. Essa ascensão inigualável de poder e autoconhecimento nos leva a um entendimento mais profundo. A história de Perséfone é, de fato, muito mais do que um simples mito de rapto. É a épica saga de uma deusa que, contra todas as expectativas, ousou abraçar seu destino sombrio, transcendendo a vitimização para se transformar em uma força soberana e inquestionável. Ela se tornou a guardiã dos mistérios mais profundos da existência, aquela que detém as chaves do ciclo eterno de vida e morte. Sua jornada nos desafia, a cada um de nós, a olhar além da superfície das narrativas estabelecidas, a questionar o que nos foi contado e, o mais importante, a encontrar uma fonte inesgotável de poder e resiliência onde antes só nos foi mostrado vulnerabilidade. O reino que ela governa não é meramente um inferno de desespero, mas sim uma ponte sagrada para a compreensão final da interconexão de todos os reinos. A verdadeira história dela, agora finalmente revelada em sua plenitude, nos convida a perceber o mundo e a nós mesmos de uma forma infinitamente mais complexa, matizada e fascinante. Este foi um vislumbre da verdadeira essência de Perséfone. E você? Que outro mistério ancestral você acredita que ainda precisa ter sua verdadeira história revelada? Deixe sua sugestão nos comentários, inscreva-se no canal para mais revelações épicas e ative o sininho para não perder nenhum segredo desvendado. Mas o eco de Perséfone, a rainha proibida, não se cala com o fim de um vídeo. Ele persiste nos véus do tempo, desafiando-nos a ir além. Pense bem. Em cada semente que espera o solo, em cada folha que cai para nutrir a nova vida, em cada transição dolorosa que nos força a abraçar uma nova versão de nós mesmos, ali reside a essência de sua jornada. Ela não é apenas uma deusa de mitos antigos. É um arquétipo vivo, uma força que nos convida a descer aos nossos próprios submundos interiores, a confrontar nossas sombras e a emergir com uma coroa de sabedoria forjada na escuridão. Sua proibição não é uma condenação, mas um convite a explorar o que é considerado tabu, a encontrar poder naquilo que nos assusta. Que segredos mais profundos seu reinado ainda guarda? Que outras faces de sua soberania permanecem à espera de serem reveladas por aqueles corajosos o suficiente para olhar para além do véu da convenção? A verdadeira história de Perséfone é um espelho, refletindo nossa própria capacidade de transformação e de governar sobre os reinos mais sombrios de nossa alma. A cada ciclo, ela nos lembra que a morte é apenas o prelúdio para um novo florescer, e que a verdadeira rainha habita tanto a luz quanto a sombra, unindo-as em uma majestade inquebrável. Então, a história de Perséfone transcende em muito o simples mito de um rapto. Revela-se como a épica saga de uma divindade que, longe de ser uma vítima passiva, abraçou seu destino sombrio e se ergueu como uma força soberana, uma rainha astuta e compassiva, guardiã dos mais profundos mistérios da vida e da morte. Ela nos desafia a olhar muito além das superfícies superficiais, a questionar as narrativas convencionais que nos foram contadas e a desenterrar o poder e a sabedoria onde a maioria de nós antes só enxergava vulnerabilidade. Seu reino, o submundo, não se configura como um inferno de tormentos, mas sim como uma ponte essencial para a compreensão final da existência, um lugar de transformação e renascimento. A verdadeira história dela, finalmente desvelada em suas camadas mais complexas e profundas, nos convida insistentemente a reavaliar nossa própria percepção do mundo, a reconhecer a beleza na dualidade e a encontrar um significado mais rico e fascinante em cada ciclo da natureza e da alma. Este foi um vislumbre da verdadeira essência de Perséfone. E você? Que outro mistério ancestral você acredita que ainda precisa ter sua verdadeira história revelada? Deixe sua sugestão nos comentários, inscreva-se no canal para mais revelações épicas e ative o sininho para não perder nenhum segredo